Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje, onde eu vou te ensinar a fazer uma lancheira térmica linda para você aproveitar e vender bastante agora nesse volta às aulas. A lancheira é essa aqui, olha só. Vocês pediram tanto que eu coloquei essa aula aqui no YouTube para você. Então, antes de qualquer coisa, já deixa o seu joinha no vídeo, compartilha, comenta, interage comigo, fala o que você gostou nessa aula, o que precisa melhorar, enfim, fala comigo e me ajuda no engajamento dessa aula, porque quanto mais pessoas alcançadas, é sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho e que eu devo continuar trazendo mais conteúdos como esse aqui para vocês, tá bom? Mas antes de irmos para a aula, eu quero te falar um pouco desses tecidos maravilhosos que eu estou utilizando e muita gente achando que é sintético, hein? Mas é sarja impermeável, ó. Olha que estampa linda! Esse e esse aqui também, gente, olha isso. Perfeitos, né? Essa sarja impermeável e muitos outros tecidos você encontra no site da Avimor, que eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo, e também disponibilizar o meu cupom de desconto para você usar e adquirir seus tecidos com desconto, fazer muitos materiais, muitas peças e arrasar nas vendas agora nesse volta às aulas, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Oi, gente, então vamos começar aqui a nossa aula da lancheira térmica. Pelo molde, tá? Eu vou te mostrar como que tá disponível o molde, né? Aqui embaixo do vídeo. Tem o PDF para você baixar, imprimir. E ele vem exatamente assim, ó. Nessas duas folhas. Aqui eu tenho todas as medidas, né? De tudo que você vai cortar, que é quantas partes do tecido principal, quantas da manta acrílica, quantas do forro, qual a medida do canal do zíper, tá? Então, aqui na segunda folha eu tenho todas essas medidas para você. E aqui na primeira página eu tenho esse molde. E ele vem assim, em 2 tamanhos. Como que você faz? Você imprime essa página 2 vezes. Por quê? A primeira vez você vai recortar, né? A primeira página você vai recortar ela aqui por fora, tá? Aqui por fora dessa marcação. Na verdade, lá é azul, mas aqui sai preto porque a minha impressora é preta. Então, ó, você vai cortar aqui por fora, tá? Nesse risquinho aqui de fora, que é o tamanho do tecido principal, o tamanho do forro e o tamanho da manta acrílica ou do estruturador que você quiser utilizar aí, tá bom? Essa parte maior é para essas partes que eu te falei agora. Essa parte menor que tá escrito aqui, molde 2, que você vai cortar aqui para dentro dessa faixa preta, é o molde menor que você vai recortar apenas da manta térmica, tá? Aquela manta de alumínio, né? Então, para não ficar aquela camada muito grossa, muito difícil de costurar, se você for usar uma máquina doméstica, quanto menos camadas tiver para você costurar, melhor. Então, é ideal que você recorte menor a manta acrílica, a manta térmica. Eu já faço isso na minha máquina, tá? Que a minha máquina é industrial. E para máquina doméstica, principalmente, você não precisa costurar na manta térmica. Então, fica menos camadas, tá? Então, essa parte menor aqui é que você vai recortar a manta térmica. Inclusive, todas as medidas que tem aqui da manta térmica também, ela é menor do que todas as outras, para justamente não acumular camadas quando a gente estiver costurando, fechando a lancheira, tá bom? Essa aqui é a parte do molde que eu gostaria de passar para você. E agora a gente vai dar sequência
na montagem da peça. Então, olha só, vamos começar aqui, ó, com as partes, todas as partes que eu já cortei da peça, pra gente começar a fazer. Então, como eu falei, essa aqui é a manta térmica de 2 milímetros, tá? É que eu utilizo. E aqui, olha só. Aqui tá escrito, então, do molde 1, que é o molde maior, esse de fora, tá? Você vai cortar, então, 2 vezes no tecido principal. Olha aqui. 2 vezes no tecido principal. Você vai cortar 2 vezes na manta acrílica, que é a manta R1 ou a R2, que já tá aqui estruturado. Em seguida, né, no vídeo em seguida, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui esse matelassê, tá? Eu te ensino a fazer. Então, são 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro. Você pode fazer forro com tecido, ou se você quiser um forro impermeável, você pode utilizar o bagum. Eu tô utilizando o bagum estampado, tá? E aqui do molde 2, que é essa parte menor, você vai cortar 2 vezes na manta térmica, tá? Porque ele vai ficar, olha só, aqui, tá vendo? A diferença é a margem de costura, tá bom? E aí, dando sequência, né, aqui, depois que a gente corta o molde 1, molde 2, eu tenho a medida do canal do zíper, que eu vou cortar 60 centímetros por 9 centímetros do tecido principal, do forro e da manta acrílica, que é o estruturador. Então, olha só, eu corto aqui do tecido principal, corto da manta, que aqui já tá estruturado, e corto do forro, que eu tô utilizando o bagum. E o canal do zíper, 58 centímetros por 7 centímetros, né? Quer dizer que ele tem 1 centímetro a menos aqui e aqui, nos 4 cantinhos, tá? Nos 4 lados, que é a margem de costura. Então, vai ficar da manta térmica, 58 por 7 centímetros, que é esse aqui, tá? É menor. Depois, eu tenho a junção do canal do zíper, que é a parte que fica fixa, né? Que não abre o zíper. Eu vou cortar aqui 17 centímetros por 10 centímetros. Ele é um pouquinho maior que esse, por causa do zíper, tá? E aí, vai ficar certinho depois que colocar o zíper. Então, ele é 17 centímetros por 10 centímetros, também do tecido principal, da manta e do forro, que é o bagum que eu tô utilizando. Já com a manta térmica também tem a margem da costura, menos, né? Eu tiro a margem da costura, então vai ficar 15 centímetros por 8 centímetros. E aí, o zíper, 61 centímetros, eu corto 1 centímetro a mais, né, para facilitar na hora de colocar o cursor. Ó, aqui já tá com o cursor, então se você quiser pode cortar certinho. Eu sempre deixo um pouquinho sobrando e depois eu corto o excesso,
tá? Então, aqui tem 60 centímetros do zíper. A alça, eu vou precisar de 1,5 m. Por quê? Porque eu vou utilizar aqui, ó, 20 centímetros de cada lado para colocar, né, aquele retângulo para fazer a alça. E a sobra, que dá 1,10 m, eu vou fazer a parte da alça que é regulável, tá? Que vai o regulador da alça. Também tá aqui. Aí, eu vou precisar de um regulador. Um regulador de 3 centímetros, que é a largura da alça que eu tô utilizando. Se você for utilizar uma alça mais larga ou mais estreita, compra, né, esse regulador aqui na medida da alça. Esse é de 3 centímetros. E também vou utilizar 2 retângulos de 3 centímetros. E o vivo e o viés. O viés para fazer o acabamento interno e o vivo para fazer o detalhe de fora. Também vou precisar de 1,5 m. Eu tô utilizando aqui o caramelo, tá? Vou utilizar na cor caramelo. Então, por hora é isso, né? Tudo que a gente vai precisar tá aqui. E agora a gente vai aprender a fazer o matelacê. Oi, gente, então a gente vai começar aqui pelo matelacê, tá? Eu faço ele enviesado. Enviesado no ângulo de 45 graus. Porque assim, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, tá? Assim, uma linha reta e uma horizontal. Uma vertical e uma horizontal. Para formar um ângulo de 45 graus, então é do cantinho, é na metade das duas linhas, tá? Então, dessa linha para essa, aqui o meio é o ângulo de 45 graus. Dá pra ver? Aqui. Essa régua aqui, tá vendo? Esse cantinho aqui é um ângulo de 90 graus. Eu faço o matelacê enviesado aqui no 45 graus, que é na metade aqui, tá vendo? Ó, então, aqui é a metade. Aí, eu faço isso dos dois lados. Então, eu começo toda esse lado, aí depois eu venho aqui e faço aqui, ó, nos 45 graus desse ângulo, ó, um exemplo. Coloquei aqui, e aí eu posso marcar a partir daqui. Aí fica 45 graus certinho. E como que eu faço? Eu posso utilizar a caneta fantasminha, que é essa aqui, que a gente risca o tecido e depois, passando ferro ou no calor do secador, ela apaga. É uma forma mais fácil de fazer, porque aí você já marca, né, na distância que você quer. Você pode fazer, cortar, né, um exemplo, aqui tem 3 centímetros de largura. Então, você pode cortar ou um papelão, ou uma folha de sulfite, um papel mais grosso, uma cartolina, né? A sulfite é muito fininha, então uma cartolina, um papelão, que é um pouquinho mais durinho, você pode cortar na medida que você vai fazer. Eu, por exemplo, aqui, 3 centímetros, então eu posso fazer esse formato aqui com papel mais grosso, ou eu posso utilizar a régua também como referência. Ou a fita crepe, tá? Olha aqui a fita crepe. Essa aqui tem um pouquinho menos que 3 centímetros. Então, eu quero fazer que faça dessa largura aqui. Aí, eu vou colar aqui, olha só.
Uma. E quero completar esses 3 centímetros aqui, que é a largura que eu vou utilizar. Então, eu colo mais uma aqui em cima, ó. Pra ficar na largura exatamente que eu quero. Ó, tá vendo? A largura é o que eu fiz aqui. E aí, como que eu faço? Eu vou utilizando isso aqui. Ó. Coloco aqui. E começo a passar a costura, tá? Muita gente não tem a caneta fantasminha, então posso utilizar a fita crepe, porque ela não vai sair aqui do lugar. Então, ó, colei aqui e vou passar a costura. Já fica como referência aqui. E aí, eu vou retinho aqui na fita, tá? Olha só aqui. Ficou. Aí, eu venho aqui de novo, ó. Na costura. E passo novamente aqui do outro lado. E aí, eu vou tendo aqui a fita crepe como base pra fazer a costura retinha. E na largura que eu quero, ó, 3 centímetros, tá? Aí, ficou aqui de um lado. Aí, pro outro lado, eu faço da mesma forma aqui, ó. Pego aqui no cantinho. Se sair a cola, né, se não tiver colando mais, você pode fazer outra fitinha e dar continuidade. Mas aqui ainda tem cola. O bom de fazer com essa fita é que ela fica no lugar, né? Fica fixa, não escapa. Então, dá pra você fazer a costura retinha. Aí, eu passei aqui a costura, né? Fiz uma telacê. E agora, eu venho aqui em toda a volta e costuro. Faço uma costurinha de segurança. Eu diminuo o ponto, tá? Coloco aqui um ponto menor. Aqui eu fiz no ponto 4,5 ou 5. E aqui em volta eu costuro com um pontinho menor, com o 3. Então, aqui, para começar a colocar ao vivo, eu marco o meio. Ó, já marco aqui o meio. Faço um pique bem pequenininho. Eu já deixo marcado também para quando for colocar o
canal do zíper, tá? Então, antes de tudo, eu já faço aqui a marcação do meio dos dois lados. E aí, para fazer o acabamento do vivo aqui embaixo, para não ficar só essa ponta assim aparecendo, eu cortei um retângulo de sintético, tá? Você pode fazer com tecido mesmo, com uma cor mais próxima do vivo, enfim, tá? Mas eu cortei aqui o sintético 3 centímetros por 5, que aí eu já coloco aqui, ó, bem no meio onde eu fiz o pique, tá? Coloco aqui, ó, direito pra baixo e já passo uma costura. Já pra deixar preso. Tá? Ó. E aí, eu começo com o vivo. O vivo, essa parte aqui, mais gordinha, né? Ele fica pra dentro. Então, vai ficar aqui. E aí, eu começo aqui no meio, e o outro meio eu deixo pra, quando for finalizar aqui, tá? Encontrar no final. Então, eu vou, ó, coloco rente, tá? Aqui na peça. E aí, eu vou passando uma costura de segurança apenas, não há necessidade de ser uma costura mais próxima aqui por enquanto. Pode ser aqui mais na beiradinha mesmo, tá? Eu vou segurando assim, ó, e vou virando e passando a costura, olha só. Tá? Você vai moldando aqui no formato da peça. E aí, você vai segurando aqui também, olha só. Você apoia com a mão e vai moldando com a outra. Então, é bem tranquilo de fazer isso, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu utilizo, deixa eu mostrar pra vocês, esse pezinho aqui, com furo central. É o pezinho de zíper. Eu não tenho o pezinho de vivo. Então, eu utilizo esse. E aí, eu já começo. Então, olha só, coloquei aqui em toda a volta, quando chegou aqui no finalzinho, eu cortei, né, de uma forma que ficasse os dois bem próximos aqui. E aí, finalizei a costura, depois eu vou com o sintético por cima e passo uma costura aqui. Aí, eu já posso cortar o excesso. Olha aí como ficou.
por que que eu passo essa costurinha aqui, bem na beiradinha por enquanto, e não passo já aqui bem próxima do vivo. Porque depois, quando eu for colocar o canal do zíper e fazer o acabamento, se eu já tiver passado uma costura aqui bem próxima, quando eu for colocar o canal do zíper e eu não passar uma costura exatamente em cima da outra onde eu fiz, vai ficar um lado, vai ficar aparecendo a costura quando a gente virar. Então, quando eu passo aqui na beiradinha e eu venho colocar o canal do zíper, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. E aí eu venho com essa parte aqui, ó, fechando, e passo uma costura mais para dentro, aqui quando eu virar não vai aparecer costura nenhuma, tá? Então é por esse motivo que eu passo só uma costurinha de segurança e depois é que eu for colocar aqui o canal do zíper é que eu passo a costura mais próxima, para ele ficar bem juntinho aqui e não ficar aparecendo nenhuma costura, tá bom? Então, vou aqui fazer a outra parte da mesma forma que nós fizemos aqui. Prontinho, olha só as duas partes, né? Os dois espelhos. Eu já me antecipei e coloquei aqui o vivo em volta. E agora eu preciso colocar a manta térmica e o bagum. Você pode fazer isso antes e depois que tiver aqui já com a manta térmica e com o bagum, você pode colocar o vivo depois também, não tem problema, tá? Mas como eu já coloquei aqui o vivo, eu vou colocar agora a manta e o bagum. Pra a manta ficar aqui, ó, certinho, sem escorregar, eu vou colocar um pedacinho de fita do plástico face para fixar ela, um pedacinho aqui dos dois lados, para ela não ficar escapando. Coloco aqui, coloco aqui. Ela vai ficar presa. Aqui, puxa aqui com a pontinha do... Ajuda bastante. E aí, eu fixo aqui, ó, pra não ficar escapando. Tá? E agora eu coloco o bagum. Quando você for fazer, você pode fazer isso antes, tá? Coloca... Se você preferir, né? Se não, pode fazer da forma que eu tô fazendo aqui. Você coloca a manta térmica, coloca o bagum, passa a costura. E aí, depois,
coloca ao vivo. É mais prático, tá? Mas vamos assim mesmo. Então, olha só, coloquei aqui, faço isso no outro lado também, no outro espelho. E aí, a gente parte pro canal do zíper para finalizar a nossa lancheira, tá bom? Vamos lá. Então, aqui com o canal do zíper, olha só. Eu já deixo o cursor aqui, tá? Porque a gente vai colocar só de um lado, o outro vai ser depois quando for fechar a lancheira. Então, eu começo aqui, ó, colocando. Se você parar para analisar, o zíper, ele tem uma marcaçãozinha aqui, tá vendo, ó? Que é até onde a gente pode costurar de forma que o cursor fique livre aqui nesse espacinho para ir para um lado e para o outro, sem prender na costura, sem prender no tecido. Então, até aqui, ó, onde tem essa marcaçãozinha aqui, tá vendo que tem um relevo, uns desenhos, e aí finaliza aqui, é até aqui que a gente pode estar costurando. Daqui para cá, já não é seguro, porque dificulta aqui, ó, a passagem do cursor. Então, eu coloco ele aqui, ó, essa parte de frente para o tecido principal. E costuro aqui, ó, em cima desse tracinho aqui. Quando chega aqui no cursor, eu posso levantar aqui o pezinho da máquina, ó. Levantar e puxar o cursor para lá, para não correr o risco de passar a agulha aqui em cima e quebrar a agulha, tá? Ou se você quiser passar essa costura antes e colocar o cursor agora, depois, também pode fazer isso. Por isso que às vezes eu deixo um pouquinho maior para a opção de colocar o cursor depois, tá? Mas nesse caso eu já deixei colocado e deu para fazer tranquilamente. Ó, aqui a costura onde ficou. Tá bom? Porque quando virar, ó, fica exatamente o espaço para a passagem do cursor tranquilamente, sem prender no tecido. Agora, eu coloco o forro. Vou colocar aqui o forro. O forro, coloco aqui, ó, a frente, virado aqui pra frente do tecido, tá? Deixo bem alinhado aqui, só que eu vou passar a costura não por esse lado, eu vou passar a costura aqui por esse lado, onde já tem a costura que eu fiz no zíper. Então, eu vou passar a costura exatamente em cima, porque quando eu for virar aqui para fazer o acabamento, não, se eu passar
num local diferente, pode ser que fique aparecendo a costura. E se eu passar aqui por esse lado, exatamente em cima dessa costura, quando eu virar, não vai ficar aparecendo costura nenhuma, vai ficar assim, ó, um acabamento bem feito, tá? Então, eu coloco aqui, ó, deixo tudo alinhado e viro para passar a costura por aqui, exatamente em cima dessa que eu fiz no zíper. Olha só, aí eu viro, ó, pra rebater e não aparece a costura, tá vendo? Então, ó, eu viro aqui, coloco essas duas partes aqui pra baixo, posso prender com clips pra facilitar, pra não ficar escorregando. Só pra ele ficar aqui pra baixo. E aí, eu vou passar uma costura aqui, rebatendo, tá? Só que aí eu vou com cuidado, vendo aqui se tá ok, vou puxando aqui. Tem que ficar atento dos dois lados. Feito isso, né? Rebati a costura aqui. Agora, antes de fechar aqui com a manta térmica aqui dentro, eu vou colocar o detalhe das alças, tá? Dos dois cantinhos aqui, nas duas pontas. Então, eu vou marcar aqui o meio. Olha só. Aqui tá com 10 centímetros, certo? Então, eu vou marcar o meio, somando aqui o zíper. Então, olha só, 5 centímetros aqui ao meio. Essa canetinha, ela apaga depois com ferro, tá? Ou com secador. Então, por isso que eu marquei aqui. Então, tá aqui no meio. E aqui desse lado também eu marco o meio, 5 centímetros. Então, eu pego aqui essa alça, já... Aqui eu vou dar uma selada, tá? Pra não ficar desfiando. Então, eu coloco aqui, ó, dentro desse retângulo. Aqui, eu passo uma costura. Ou eu deixo assim, por enquanto, tá? Com clips. Porque eu costuro, pra não ficar um monte de costura em cima, eu costuro quando eu vir costurando aqui a alça, aqui, ó. Vou colocar aqui e aí vou subir aqui costurando, depois já venho e desço. Então, já fica uma costura só, tá? E se você não quiser costurar, quiser colocar só rebite também,
você consegue, só passa as costurinhas aqui do lado e prende aqui com rebite a alça no canal do zíper, que aí ele fica mais seguro, tá? O ideal é com o rebite, apesar que essa linha que a gente tá utilizando, que eu tô utilizando aqui, ela é bem resistente, é a linha que eu uso para fazer bolsas, enfim. Posso prender com ela também, mas se você quiser colocar o rebite, fica mais bonito e fica mais seguro. Então, né, eu abro aqui, ó, pra pegar só nessa parte que tem a manta e o tecido de fora, tá? Tem aqui a marcação do meio, ó. Então, eu coloco exatamente aqui. Você pode colocar uma fita dupla face pra facilitar, tá? Pra segurar isso aqui no lugar. Deixa eu pegar uma fita aqui pra gente pôr. Ó, então, coloco só um pedacinho pra fixar mesmo. Aqui onde vai ficar a alça. Pode ser com alfinete, uma fita dupla face, o que tiver mais fácil aí pra você, tá? Coloca um pedaço aqui. Aí, deixa eu descolar isso aqui. Eu coloco a alça aqui retinha. Tá presa. Agora é só passar a costura, ó. Sobe aqui, vem e desce, tá? Com cuidado aqui pra não pegar no forro. Ficou preso, tá vendo, ó? Prendeu aqui. E aqui do outro lado eu faço da mesma forma. Eu marquei aqui o tracinho, ó, na metade. Coloco a fita dupla face, um pedacinho, pra fixar a alça. E agora, ponho a alça também. Ó. Dou uma conferida aqui na dobra, pra ficar exatamente igual, ó. Ó. Tá igual, tá vendo? Dou uma conferida, né? E aí, eu venho e coloco aqui em cima da fita dupla face. Vou dar uma conferida aqui, ó, se tá ok. Se tá bem alinhado, ó. Tá vendo? Tá alinhado, tá certinho. Deixa eu colocar o clips aqui. Aí a gente faz da mesma forma.
E aí, tá colocado as alças laterais aqui. Agora, a gente pode colocar aqui, ó, a manta térmica e fechar aqui em toda a volta, tá? Ó, a gente vai colocar essa parte do alumínio pra baixo, virado pra parte de dentro, ó, pro forro, tá? Aqui. E aí, a gente põe aqui, ó. Em toda essa parte. Se ficar saindo, por algum motivo ficar muito largo, aqui, ó, aqui tá certinho o espaço da costura, mas se por acaso você cortou um pouquinho largo e tá assim, você pode cortar, tirar um pedacinho pra não pegar mais uma camada na costura, tá? Mas esse aqui tá dando certinho. Então, ó, aqui já tá pronta essa parte. Agora, a gente vai colocar a junção do canal do zíper, pra depois fechar a lancheira. Aí, aqui na junção, eu coloco frente. Aí, aqui, ó, esse tecido, tá vendo que ele tem um sentido só. Então, não esquecer de colocar o contrário, um virado pra lá e o outro pra cá. Ficar atento para os dois estarem para a mesma direção, tá? Então, eu coloco aqui frente com frente. E aqui do outro lado, eu coloco o bagum, ó. Frente do bagum com frente do bagum. Faz um sanduíche aqui. E passo uma costura prendendo aqui os dois. Aqui tá ok. Aí eu viro, né, ó. Viro pra cá e passo uma costura rebatendo. Aqui, antes de fechar esse lado e colocar a manta térmica aqui, a gente vai no espelho e confere aqui a costura, se tá ok, se a medida vai estar certinha, tá? E aí, a gente vai fazer isso. Então, olha só, aqui estão os dois espelhos já com a manta térmica e com bagum, né?
Eu vou utilizar um só por enquanto pra gente tirar a medida aqui do canal do zíper, tá? Não precisa verificar meio, nada disso ainda. A gente só vai dar aqui, ó, fazer uma volta nele pra ver a medida certinho. Pra ver se tá ok a medida, e eu vou colocando assim, ó. Antes de fechar, é bom a gente sempre verificar isso, porque depois que a gente fechou e passou a costura rebatendo, de repente, né, fica grande o canal do zíper, aí a gente tem que apertar, aí vai ter que desmanchar a costura, fazer tudo de novo. Então, é melhor já ver se tá ok a medida, dar uma conferida antes de fechar aqui o canal do zíper. Já garante que vai ficar certinho depois. Então, olha só. Aqui, acho que tá sobrando um pouquinho, que eu posso tirar um pouquinho o excesso, ó. Tá vendo? Então, eu posso tirar aqui, ó. Vou deixar só essa parte. Passa aqui só um pouquinho pra gente fechar, ó. Aí, eu corto aqui, tiro essa medida aqui, ó, tá sobrando. Tá 1 centímetro sobrando. Então, eu corto 1 centímetro aqui, já fecho. E aí, vai dar tudo certinho, tá bom? Eu já deixo mesmo uma sobrinha pra gente fazer essa conferência antes de fechar a lancheira. É melhor sobrar um pouquinho e a gente cortar antes de fechar, do que de repente a gente fazer isso tudo, ter esse trabalho inteiro e ficou curto, tá? Então, por isso que eu deixo 1 centímetro, 1,5 sobrando, para na hora dessa conferência, antes de fechar a lancheira, dá tudo certo. Eu vou só retirar um pedacinho e tá tudo ok, tá bom? Então, olha só aqui, eu deixo aqui 1 centímetro para margem de costura e tiro aqui o excesso. Então, o excesso é exatamente 1 centímetro, tá? E aí, vai dar tudo certo na hora de fechar. Posso retirar. Porque isso depende muito da margem de costura que nós fizemos. Eu costumo colocar 1 centímetro para margem de costura, só que às vezes você faz uma costura com uma margem menor, aí vai sobrar mais. Ou uma costura com a margem maior, aí vai faltar um pedacinho. Então, assim, eu sempre deixo essa sobrinha mesmo, pra no final dar tudo certo, tá bom? Então, eu vou tirar aqui esse excesso. Ó. Vou tirar também a mesma medida no bagum. E aí, eu posso tirar também aqui a mesma medida na manta, ó. Tá? Porque ela vai ficar aqui dentro. Antes de colocar a manta,
eu já fecho aqui, ó. Passo aqui uma costura. E aí, eu dobro aqui um pouquinho e passo isso aqui por cima, ó. Tá vendo? Eu vou ter que enrolar isso para conseguir fazer essa parte aqui, cobrir aqui, ficar frente com frente, ó. E aí, eu passo a costurinha aqui por cima dessa, pra fechar. Agora é só a gente tirar aqui pra virar, ó. Posso cortar esse excesso de zíper aqui já. E aí, virou. Ficou ok, tá? Aí, eu posso rebater a costura aqui, primeiro. Ó. E agora, eu venho aqui, ó, com a manta, lembrando, eu vou ter que diminuir um pouquinho ainda. Lembrando que essa parte do alumínio fica aqui virado pro forro. E aí, eu coloco aqui dentro, ó. E aí, fecho aqui as laterais, faço uma costura desse lado e uma costura desse, pra ela ficar presa aqui dentro. Prontinho. Tá ok já. Aqui o canal do zíper, o fole, né, da lancheira. Agora a gente só fecha e faz o acabamento. Vou cortar aqui esses excessos. E é isso, gente, tá pronto. Vamos agora colocar nos espelhos para fechar a lancheira. Então, vamos lá fechar a nossa lancheira. Eu começo marcando o meio aqui, tá? Então, ó, vou pegar essa costura com essa, alinhar elas, vou marcar o meio aqui no zíper. No zíper eu não corto, tá? Eu marco aqui com a caneta, ó, porque depois vai apagar mesmo, tá? Ela sai com o calor. Aqui também é o meio. Ela tá acabando. Gente, aí, marquei o meio aqui.
E aí, eu marco o meio aqui também. E o meio aqui. Nos espelhos já tem a marcação do meio que nós fizemos quando foi colocar o vivo, né? Então, olha só. Essa parte aqui vai ficar aqui pra baixo, onde tem o acabamento do vivo. Então, eu vou pegar esse meio e vou colocar com esse meio aqui. Deixa essa aqui reservada por enquanto. Então, aqui tá o meio. E esse aqui, deixa eu virar aqui, ó. Coloco o avesso aqui pra fora. Esse meio aqui que tá marcado, vai com esse meio aqui, que tá marcado aqui em cima. Pera aí, deixa eu achar. Aqui. E agora, a gente só vai prendendo aqui. Colocado, agora a gente só vai passar uma costura prendendo. Eu costumo passar aqui por esse lado, porque agora, nesse momento, é que eu coloco a costura mais pra dentro, tá? Não faço aqui na beiradinha, eu coloco ela aqui mais pra dentro. Eu até troco o pezinho da máquina, porque esse aqui tem o furo central. Eu coloco o vivo com um pezinho de zíper mesmo. E aí, eu utilizo esse aqui, ó. Que ele é pra um lado só, tá vendo? Então, aqui vai ficar mais próximo. Você que estiver fazendo na máquina doméstica, pode utilizar o pezinho de zíper, que aí ajuda bastante a deixar aqui mais próximo do vivo. Eu vou começar aqui por baixo. Ai, tá escapando tudo. Vou começar aqui por baixo. E aí, ó, eu vou apertando aqui, eu vou vendo essas partes mais grossas. Aonde tá, já soltou tudo aqui, gente. Pera aí. Já vejo aqui, já dá pra sentir onde tá o vivo. Então, eu tento costurar mais próximo, tá? Se você não tiver segurança de fazer com vivo ainda, pode fazer sem o vivo também.
Então, olha só, tá colocado aqui de um lado. A gente dá uma virada aqui, ó, pra conferir se tá tudo certinho. Ó, tá vendo como o vivo pegou e não aparece nenhuma costura? Ó, tá? Ó, aqui não aparece costura. Olha só. É isso. Vou colocar isso pra cá. Então, ó, não aparece costura e o vivo tá todo certinho aqui. Então, a gente vira e faz a mesma coisa do outro lado, tá? Então, olha só, a gente vai colocar aqui a outra parte, o outro espelho da lancheira. E aqui, abri um pouquinho, mas tudo bem. Vou pegar aqui, ó, o meio. Com meio. Então, ó. Aí você dá uma conferida também aqui, ó, se tá tudo ok. Tá tudo certinho. Se pegou tudo, tá? Porque depois que passar o viés, aí tem que desmanchar tudo, dá mais trabalho. Então, ó, confere se pegou costura em tudo, se tá tudo certinho, porque depois a gente vai colocar só o viés, tá bom? Aqui tá ok. Então, é isso. Vamos pro acabamento da peça. E agora, para finalizar, a gente vai colocar aqui, ó, fazer o acabamento com viés. Eu vou utilizar aqui o viés de bagum, tá? Porque eu quero uma peça impermeável. Nesse caso, ela é impermeável aqui fora, né? Que é a sarja impermeável. E aqui dentro também, porque eu tô utilizando o bagum. Então, eu vou fazer o acabamento também com bagum. Do próprio bagum mesmo, eu cortei aqui 3,5 centímetros de largura. E aí, eu vou colocar em volta. Eu gosto de começar... Opa! Eu gosto de começar aqui, ó. Dobro a pontinha aqui pra gente fazer o acabamento. Não coloco exatamente aqui onde tá o sintético, né? Fazendo o acabamento do vivo. Eu coloco mais pra lá ou mais pra cá um pouquinho. Pra não ficar uma parte muito grossa aqui. E aí, eu vou costurando em volta de toda a peça, tá? Uma costurinha
mais na beiradinha mesmo, uma costura de segurança, apenas para fixar o viés aqui na lancheira. Agora, ó, passo um pouquinho e corto. Ó, tá? E aí, ó, eu dobro aqui, tá vendo? E passo aqui pra cobrir a costura. E vou colocando clips. Ó. Dobro. E ele vai ficando esticadinho, ó. Aqui também, tá vendo? E aí eu coloco clips. Faço isso em toda a volta. Cuido aqui também, ó, para a costura dos dois lados ficarem cobertas. Agora é só vir aqui por fora e passar a costura rebatendo toda a volta aqui no viés. E faz da mesma forma aqui desse lado também, tá? Prontinho, viés colocado. Agora a gente vai virar para fazer a alça e finalizar essa peça linda. Ó, tô virando aqui, ó. Então, gente, finalmente a nossa peça virada aqui. E vamos fazer a alça. Olha só.
Eu falei pra vocês, né, 1,5 metro de alça, porque a gente ia usar 20 centímetros aqui nas laterais e 1 metro aqui, tá? Então, 1,40 m é o suficiente. Se você quiser deixar a alcinha um pouquinho maior, para uma criança maior, pode utilizar 1,10 m sem problema, tá? Aqui tem 1,10 m, que é o que sobrou do 1,5 m que eu coloquei na lista. Então, para começar, ó. Então, para começar, ó, eu tenho aqui o regulador, né, de 3 centímetros. Primeiro, eu selo aqui as pontinhas da alça. E aí, eu vou colocar aqui, ó, de baixo pra cima e de cima pra baixo, tá? E vou prender assim aqui. Olha só. Tá presa aqui nessa parte do meio. Aí, eu venho aqui e passo uma costura pra prender. Então, ficou assim aqui. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui fica pra dentro, tá? Então, essa parte aqui vai ficar pra dentro da alça. Então, eu coloco assim, ó. Com isso virado aqui pra cima. Eu pego a alça aqui e coloco aqui, ó. De dentro pra fora. E aí, isso tem que ficar pra dentro, escondidinho. Então, ó, eu coloco aqui e aqui. Tá? Porque isso vai ficar aqui pra dentro. Então, tá vendo? Olha só. Passei a alça aqui. Vamos de novo. Passei a alça aqui no retângulo. Ajeito pra ficar aqui, ó, com essa parte aqui pra cima. E aí, ó, eu venho aqui. Passo aqui por dentro. E passo aqui de novo. E puxo. Esse lado tá colocado, tá? Esse lado fica soltinho assim, porque é pra gente regular a alça, tá? E aí, eu prendo aqui desse lado. Coloco aqui, ó, de fora pra dentro. E passo uma costura aqui. Isso fica pra dentro, tá? Passar a costurinha aqui e mostro pra vocês. Essas pontinhas assim, ó, da linha, eu posso vir aqui, ó, com isqueiro e queimar. Nossa, ficou meio tortinho a costura, mas depois eu arrumo. Ó, gente, então, ó, aqui eu ajusto. Se eu quiser que faz uma alcinha de mão. Tá vendo? Olha só. Ficou uma alcinha de mão.
Se eu quiser fazer uma bolsinha transversal, né, uma lancheirinha transversal, eu só aumento a alça. E aí dá pra criança usar de ladinho, ó, tá? Mas é isso, gente, a lancheira tá pronta. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Façam e me marquem, que eu quero ver todas as lancheiras que vocês fizerem. Arrasem nas vendas agora no Volta às Aulas. E é isso.